a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais verde. E eu me lembro, meu sonho de consumo era ter um jogo de canetinha Silva Pen com 6 canetinhas. E aí eu olhava aquelas pessoas que tinham 12 canetinhas e eu falava, uau, o que eu não poderia fazer se eu não tivesse 12 canetinhas Silva Pen? E aí eu pedi, chorei, pedi, a minha mãe não podia comprar e aquela dificuldade, até que por fim eu tive o meu jogo de canetinha com 12. Mas quando você tem o de 12, o que você quer? O de 36. E eu só fui comprar meu jogo de canetinha e de lápis de cor, né, com 36 canetinhas e 36 lápis de cor, depois que eu já estava trabalhando. E sabe o que eu fiz com eles? Nada. A mesma coisa que muitas pessoas poderiam fazer com 6, eu também poderia ter feito, mas eu estava tão encucada que eu só iria fazer direito se eu tivesse o de 36, que eu acabava não fazendo. Ó, minha mãe comprava e dividia para os 3 filhos. Eu apenas ficava com 2 cores. O problema é que ninguém queria ficar com preto, né? E o preto é tão útil, é uma das cores mais úteis que a gente acaba usando mesmo da canetinha Silva Pen, mas muito engraçado, né? Dividir as cores da canetinha. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, é perfeito. Nós podemos ser, ter e fazer absolutamente tudo com aquilo que a gente tem. Só que muitas vezes a gente fica olhando e focado naquilo que a gente não tem. E você não precisa de absolutamente uma grama a mais para que você possa realizar coisas incríveis. Mas o nosso foco, muitas vezes, ele é tão forte, me falta isso, me falta aquilo outro, que a gente não reconhece tudo aquilo que a gente tem. E hoje eu queria falar de gratidão. Porque a gratidão, ela abre portas incríveis, incríveis. Quando a gente simplesmente muda a nossa mente. E eu vou ensinar para vocês que neurolinguisticamente eles descobriram uma palavra poderosa que é capaz de fazer essa mudança. E eu vou ensinar isso para vocês. Isso foram estudos de PNL, né, que fizeram com que fosse descoberto que essa palavra, ela muda o nosso mindset, o nosso ambiente mental. E eu vou te ensinar, porque eu quero que você tenha um resultado diferente na tua vida. E desde quando que eu quero isso? Desde que eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, eu descobri a biblioteca e eu comecei a ler os livros do Egito, da Grécia, África, tantos países, tantos lugares, os astros. E eu fiquei encantada com aquilo tudo que eu encontrei na biblioteca. E eu queria convencer as pessoas da minha sala de aula a vir fazer. É isso, né, que eu venho pra cá todas as noites, sempre que eu consigo falar com vocês. O que é que te impede de viver a vida que você quer? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei exatamente quem é o autor. Quem eu ouvi falando essa frase foi o Laí Ribeiro. Conhece o Laí Ribeiro? Eu gosto demais dele. E eu não sei se essa frase é exatamente dele ou não. Nunca permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim você pode fazer. Nunca permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim você pode fazer. A gente foca muito mais naquilo que a gente não tem do que nas coisas que a gente tem. E esse é justamente o processo da gratidão. Por quê? Vocês já repararam como funciona a vida, né? A gente acaba olhando o palco da outra pessoa e fala, uau, olha o carro daquela pessoa, olha a empresa, olha a equipe, olha como eles estão bem, né? E a gente acaba esquecendo de ver os bastidores. Então, às vezes, a gente está comparando os nossos bastidores, as nossas dificuldades com o palco da outra pessoa. Não faça isso, não é justo com você. Não é justo esse tipo de comparação. Se é para comparar, compare bastidor com bastidor. Porque nos bastidores todo mundo tem perrengue. Eu trouxe vários empresários para contarem suas histórias. Vocês lembram do Celso, que hoje ele está super bem posicionado, tem várias empresas, vários negócios. E quando ele começou, ele vendia comida para cachorro ao telefone orelhão.
Eu tenho que avisar que é o telefone orelhão, porque tem gente que não sabe o que é o orelhão. Tem gente que não sabe. Ou então, a pizzaria da Ana, que hoje está com 25 empregados, e quando começou, o filho dela achou que não ia vender muito não, comprou só um forninho pequenininho, né, para uma pizza. Então, muitas vezes, a gente inibe o nosso próprio crescimento. Sabe através do quê? Pensamento. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E se eu penso que toda a situação está difícil, que existe a pandemia, que o mundo está caótico, que os valores estão invertidos, que os impostos são terríveis, eu começo a me sentir acuada. E se eu me sinto acuada, como é que eu vou me comportar? Eu vou encolher o meu time. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E se tá difícil para você manter os pensamentos daquilo que você quer presentes na sua vida, eu vou te dar uma sugestão. Escreve. Faz quadros de visualização. Se tem uma coisa que durante toda a minha vida eu usei e muito, foram quadros de visualização, acredite. Era um tal de recortar coisa de revista, recortar nome de revista, colocar nos quadros. E eu faço isso até hoje, inclusive com meus clientes, meus coaches. Eu faço esses quadros, eu sugiro que façam esses quadros, porque eles funcionam muito. Porque você começa a dar forma para algo que ainda está na sua mente, sem ter uma forma muito definida. A primeira vez, né, que eu fiz um desses quadros, deixa eu lembrar quando foi. 98, 97, foi 1999, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de fazer esse quadro. E se eu mostrar ele para vocês, é incrível. Cada coisinha que eu coloquei lá, ela foi conquistada e com maestria. Vocês precisam externalizar aquilo que vocês querem, para quê? Para que vocês lembrem, mantenham na tua mente. Nós temos uma parte aqui do nosso cérebro, eu vou falar um pouco de cientificamente, tudo bem? Lembrem-se que eu sou psicóloga, meu mestrado é em psicologia, né? Então eu vou trazer um pouco de informação científica para vocês. Aqui nós temos uma parte do nosso cérebro que chama formação reticular ascendente. E sabe a formação reticular? Por que ela é responsável? Por selecionar as nossas memórias de curto prazo, ou seja, o que é que fica presente na nossa cabeça, sabe? O que é que vai ficar presente rodando na nossa cabeça? Essa parte aqui do nosso cérebro, formação reticular. A explicação científica é meio chatinha, mas eu vou te explicar na prática, como eu sempre faço, e você vai ver e você vai falar assim, nossa, isso aconteceu comigo. Sabe quando você comprou aquele carro e só você tinha aquela cor? Era uma cor assim que você nunca tinha visto na sua cidade. E aí você pega teu carro e vai para a cidade do lado no shopping. Na pista você já começa a ver carro daquela cor. Você chega no shopping, parece que todo mundo comprou carro daquela cor. Já te aconteceu isso? Formação reticular ascendente. Todos aqueles carros, eles já estavam lá. Mas a gente não via porque nós não tínhamos isso presente na nossa mente. Entende? É igual quando você achava que estava grávida, ou tua esposa estava grávida, ou tua namorada estava grávida, e de repente você vai pra rua e vê o quê? Carrinho de neném chorando, chupeta, é o que você encontra. Por quê? Formação reticular ascendente. Mas Carmen, então aquelas coisas vão surgir na nossa frente? Não. Aquelas coisas você vai passar a enxergar na sua frente. Essa é a diferença. A formação reticular ascendente faz com que você comece a enxergar as coisas que já estavam lá, mas que antes você não via. Por isso que quando eu falo para vocês, escreva o planejamento da tua empresa, escreva o que você quer para esse ano. Coloca fotos, coloca imagens. Coloca na geladeira, coloca no teu espelho, coloca no teu computador, coloca na tela do teu computador, coloca nas senhas, né? Põe lá de senha, sucesso 2021. Coloca da senha, abundância 2021. Coloca lá, sucesso sempre, né? Coloca lá o nome da sua empresa, The Best, né? A melhor. Coloca nas senhas. Coloque as suas senhas aquilo que você quer.
Tem coisa que a gente usa mais do que senha de banco. E cada vez que você está lá escrevendo, você está colocando, eu mereço, eu mereço, eu mereço 2021. Porque aí você tem letra, pode pôr letra maiúscula, né? Tem número, tudo que as senhas querem. Então você pode pôr, eu mereço 2021, sucesso 2021. Você vai estar trabalhando com o teu cérebro, mantendo presente aquilo que para você é um fato. Mas não joga isso para o futuro, entendeu? Sucesso no próximo ano não funciona, porque o nosso cérebro não sabe a diferença do que é verdade, do que é mentira, do que é passado e do que é presente. Ah, agora eu te peguei, tá vendo? Agora você se deu conta que realmente eu fiz mestrado em psicologia. O nosso cérebro não sabe. Imagina que aqui na minha mão você tem um limão bem verde, cortado ao meio. Eu abro as duas partes e te entrego uma parte e falo, morde. Mas morde com vontade, morde esse limão, morde agora. Quem aumentou a saliva na boca? A minha aumentou. Quem aumentou? Nosso curso já está sendo maravilhoso, porque quando a gente põe lá no futuro, o nosso cérebro não entende. Nosso curso já está sendo maravilhoso, as minhas contas já estão sendo pagas, os meus clientes já estão, olha, me arrepia, os meus clientes já estão entrando na loja, né? Então, eu espero que eu tenha provado para você que o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não tem essa diferenciação. Você não tem um limão na boca, mas você imaginou e a água é física. Fisicamente a água começou a verter da tua boca. É isso que acontece quando a gente começa a pensar, a vida tá difícil, não vou conseguir pagar minhas contas, né? Tá tudo complicado, porque a gente escutou muito isso durante todos esses dias no suporte. Carmen, eu queria fazer seu programa, mas eu não posso porque tá difícil. Você não repita isso. Eu vou te ensinar uma palavrinha que foi estudada nos Estados Unidos durante muito tempo, que muda o nosso mindset. Eu vou te ensinar qual é essa palavra. A palavra é ainda. Simples demais? Pois é. Muita gente vai ouvir isso, vai achar que é bobagem, vai achar que é muito simples. Mas essa é uma palavra que é poderosa e ela foi muito estudada. E ela chega a criar novas trilhas neuronais no nosso cérebro. Eu ainda não falo inglês. Mas você já pagou suas contas? Eu ainda não paguei suas contas. Eu ainda não vou fazer o teu programa. Eu ainda não mudei de casa. Quando você fala a palavrinha ainda, tudo muda. Tudo muda. Muda neurolinguisticamente. E você começa a traçar trilhas neuronais. Eu ainda não falo inglês. Você começa a abrir espaço para que um dia você fale inglês. Mas se você repete a mesma coisa, não, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, você vai fixando essas trilhas que você carrega desde a infância. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Porque é chique falar que eu não tenho tempo. Dá status, né? Como é que eu vou falar para alguém que eu tô tranquila com o meu tempo? O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que eu sou vagabundo, né? Então eu tô aqui e vocês estão aí. Vocês estão trabalhando, gente. Acorda. Vocês estão trabalhando. Isso é trabalho. Sério. Só que muitas vezes vocês têm vergonha de ir para um cinema numa segunda-feira, de deixar de trabalhar numa sexta. Ontem mesmo eu estava conversando com um dos meus alunos e ele falava assim, Carmen, você acredita que eu desci do carro, né, para tirar lá uns cones, uns obstáculos que estavam na frente do carro? E o meu motorista, né, que é o motorista no caso da empresa, estava sentado com ele, nem se mexeu. E aí eu escutei ele falando, porque daí a moça que ia abrir lá a porta, tal, para eles entrarem, a moça falou assim, ajuda ele a tirar. E ele falou assim, não, deixa ele trabalhar um pouco, ele não faz nada. Olha só, a gente se preocupa que a nossa equipe pense isso da gente. Isso não vai acontecer. Por quê? Se a tua equipe estiver trabalhando ao seu lado, ela vai fazer A, B, C, D, ok?
Se você estiver em Paris, eles vão fazer A, B, C, D. Eles vão fazer a tarefa deles e não a sua. E não a sua. Então a gente começa a ficar com vergonha, né? Que nem no caso dele, a empresa era do pai dele, ele está assumindo a empresa, a gente começa a ficar com vergonha disso. A gente começa a ficar com vergonha de ter uma boa condição. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas que carro bonito. Ah, você não viu o IPVA para pagar, é alto. Ah, você não viu o carnê, quer o carnê também do carro? O carnê com as prestações são ainda mais altas. E por aí vai. A gente sempre desmerece aquilo que a gente tem. Nossa, que casa bonita. Ah, mas tem goteira, chove, tem infiltração, a escada tá torta. E aí a gente começa a desmerecer aquilo que a gente tem. Imagina que pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Nesse instante, você está fazendo um funil de emoções sem fundo. Que por mais que você compre as coisas, você vai ficar sempre com aquela sensação de que você não tem nada. Porque você fica repetindo pro teu cérebro que aquilo é nada. Em vez de olhar e falar, pô, eu tenho uma casa, a casa me cobre. Tudo bem, é alugada, mas eu pago o aluguel em dia. Eu tenho onde dormir, eu tenho uma cama, yes! Tenho um prato de comida, yes! A gente esquece de comemorar as coisas. A gente esquece de comemorar as coisas simples da vida. E a gente começa a abrir um buraco emocional de que sempre está faltando algo, E aí, quando a gente chega com a nossa equipe, adivinha o que a gente vai ver? Algo que está faltando. Por quê? Esse é o trabalho dos perfeccionistas. Exatamente. Esse é o trabalho dos perfeccionistas. Muita gente pensa assim, o perfeccionista procura a perfeição. Errado. O perfeccionista procura erros. O tempo todo o perfeccionista vai procurar erros. Porque é disso que ele vive, de encontrar o erro e falar, eu não te disse que estava errado? Em lugar de encontrar o erro e falar, como nós vamos criar um processo para que esse erro não volte a acontecer? Porque erros acontecem. A única pessoa que não comete erros é quem não faz nada. Erros vão acontecer durante o processo. E se você quer ter sucesso, prepare-se para errar. E se você quer ter uma equipe de sucesso, uma equipe gerando lucro, prepare-se porque ela vai errar. Ou então você vai ter uma equipe de barata. O que você prefere? Sangue de barata nas veias? Ou uma equipe tentando fazer, tentando acontecer, tentando acertar, tentando te apoiar e precisando de direção? A tua equipe precisa que você dirija, que você diga o caminho. Não entregar pronto, não fazer por ele, não trabalhar por ele, mas perguntar para ele qual é o melhor caminho. E ele vai te dizer. E para onde você acha que a gente deve ir? E ele vai te dizer. É trabalhar junto. Dessa forma, eles vão se desenvolver. E se você estiver em Paris, eles vão fazer A, B, C, D. Se você estiver na Disney, eles vão fazer A, B, C, D. Se você estiver lá no Morro do Careca, descendo de Taubinha, eles vão fazer A, B, C, D. Se você preferir as dunas de Floripa, eles vão fazer A, B, C, D. Eles têm as suas atividades. Eu não entendo de onde que vem tanta culpa porque você não está dentro da empresa realizando as suas atividades. De onde que vem tanta culpa de você ter um carro, ter uma casa, ter uma condição diferenciada para a tua família? Eu falei para vocês, acho que faz um mês. Eu estava voltando, né? Eu e meu esposo, a gente estava voltando de um restaurante aqui numa cidade próxima. E nós passamos num ponto de ônibus lotado de gente, chovendo. Vocês acham que eles não têm opção? Você tem pena? Meu esposo falou, esse era justamente o ponto de ônibus que eu pegava, né? Eu descia aqui para tomar outro ônibus para ir para minha casa. Eu fiquei muito nesse ponto de ônibus. Eu fui estudar, fazer faculdade, crescer. Não existem vítimas.
A primeira vez que eu vi essa frase foi em espanhol. No hay víctimas. Era um facilitador de um seminário, eu estava no Chile, e ele gritava, no hay víctimas, no hay, no hay, no hay. No hay, não existem. Não existem vítimas. Todos nós escolhemos. É claro que eu não estou falando de catástrofes naturais. Por exemplo, uma enxurrada, uma chuva, um tufão, um vulcão. Não estou falando de catástrofes naturais. Não estou falando de pessoas que nasceram dessa forma. Eu estou falando de pessoas dentro da normalidade, dentro do standard e que fazem escolhas. E a todo instante eu escolho. E se eu não escolher, eu estou escolhendo não escolher. A todo instante a vida me mostra uma nova escolha. Eu não vou poder mudar o passado, mas eu fico muito mais parte do tempo da minha vida lá no passado do que no futuro. Você já reparou isso? E a gente começa a contar tudo que não deu certo, tudo que aconteceu, tudo de ruim. E eu tenho uma coisa para te contar. Eu não sei se você sabe, mas um dia eu vou morrer. E eu tenho mais uma coisa para te contar. Eu não sei se já te contaram isso, mas um dia você vai morrer. E quem vai terminar o que você começou? Quem vai dar continuidade? E entre a data de hoje e a data que a gente vai morrer, talvez a gente tenha a bênção de ficar velhinho. E talvez a gente ganhe uma cadeira de balanço, sabe? Uma cadeira de balanço que todo velhinho tenha. Ou talvez a gente escolha um cantinho da sala, um cantinho do sofá, ou uma cadeira da mesa da cozinha. Todo velhinho adora escolher um cantinho. E talvez, quando você estiver lá, no seu cantinho, as pessoas mais jovens venham até você e venham fazer perguntas. E eles vão falar assim, vovó, deixa eu entender. Por que a sua empresa fechou? Eu não entendo. Por quê? O que aconteceu? Ah, meu filho, fechei de desgosto. Porque em 1900 e bolinha, tinha uma mulher que entrou na justiça contra o vô. E ela foi má, porque ela não tinha esse direito. Eu não fiz nada de errado com ela. Eu paguei todo o vale transporte, eu dava dinheiro para ela pegar o ônibus, eu emprestei dinheiro para ela, eu fiz tudo. E ela entrou na justiça e depois todo mundo entrou na justiça também. E eu perdi o gosto, fechei tudo e parei. Ah, e aí quando a gente escuta uma história triste assim, o que a gente faz? A gente fala assim, coitadinho, né? É isso que a gente fala, coitadinho, né? E aí faz outra pergunta e fala assim, vovó, deixa eu entender, vovó, por que ou então, né, não sei se é vovó ou se não é vovó, mas é aquela pessoa que tá lá sentada, que talvez seja você, talvez seja eu, e a pessoa fala assim, por que você nunca se casou? Eu ia me casar, mas aquele cafajeste me deixou no altar e eu não me casei. E eu nunca mais quero saber dos homens. Porque os homens não prestam, minha filha. Os homens não prestam. Eles magoam as pessoas. E aí a gente fala o que pra ela? Ah, coitadinha, foi traída. E tá tudo bem. Sabe como se joga esse jogo? Eu vou te contar. Esse jogo se joga se não fosse por. Se não fosse pelas pessoas, se não fosse pela equipe, se não fosse pelo governo, se não fosse pelo Covid, se não fosse por... A minha empresa tinha sucesso. Se não fosse por isso, se não fosse... E a gente joga esse jogo. Se não fosse pela minha mãe não ter acreditado em mim, se não fosse pelo meu pai, minha empresa teria sucesso? Esse é um jogo que chama Se Não Fosse Por. E quando eu entrevisto candidatos para emprego, e faz muito tempo que eu não entrevisto, mas eu entrevistei durante 30 anos, então eu tenho isso muito presente comigo. E eu pergunto para eles, nossa, mas por que você não estudou? Ah, se não fosse por eu morar longe, se não fosse por eu morar no sítio, se não fosse pelo ônibus, né, ser difícil. Ah, tá, entendo.
crescendo. E diga uma coisa, quanto tempo você mora na cidade? Ah, faz 5 anos. E eu fico assim, hã? Porque se faz 5 anos que tá aqui, né? Como assim? Como assim, gente? Como assim? Como é que isso foi acontecer? As pessoas preferem jogar se não fosse por uma vida inteira. E tá tudo bem, fica tranquilo. Se você joga o jogo se não fosse por, não tem nenhum problema. Porque esse é um jogo que tá tudo bem. Você vai fazer PN a vida inteira. Pessoal, a gente está aqui em vários estados brasileiros. Você sabe bem o que é PN? PN. A gente vai fazer PN a vida toda. Sabe o que é, né? Praticamente nada. Praticamente nada a vida toda. E quando chega no finalzinho da vida, as pessoas vão abraçar a gente, elas vão acolher, elas vão falar, ah, coitado, que pena, ai, esse Covid foi terrível, nossa, cancelaram o seu cartão de crédito, bloquearam, o que que aconteceu? Nossa, o seu funcionário entrou na justiça, que pena. Eles vão te abraçar, eles vão te acolher. Esse é um jogo maravilhoso. Você não faz PN a vida inteirinha. E quando você ficar velhinho, que você estiver lá no seu canto de velhinho, ninguém vai te encher, ninguém vai te falar nada. Por quê? Você vai explicar tudo de ruim que te aconteceu e eles vão te abraçar. Eles vão falar assim, ai, coitadinha, nossa. Eles vão, ó, te dar carinho e aconchego. Não é legal? Tinha certeza que você ia gostar desse jogo. Ele se chama Se Não Fosse Por. Mas eu tenho outro jogo para te ensinar se você quiser. Mas eu já te aviso. Esse jogo, se você jogar, você não vai mais ter o carinho, né? Ter o carinho no final por causa das coisas ruins que você passou. E se você jogar esse jogo, é possível que as pessoas te apontem o dedo e que você não goste. Eu aprendi a jogar esse jogo. Eu não me arrependo. Eu aprendi. Eu fico emocionada porque esse não é um jogo fácil de jogar. Esse é um jogo difícil. Esse é um jogo para as pessoas fortes. Mas nada de cadeira de velhinho. Nada de cadeira de balanço. Nada de ficar jogando se não fosse por. Se você aprender esse jogo que eu vou te ensinar, tua vida vai ser bem diferente. Então, Dulcimar, se não fosse por, é um bom jogo. Porque não te dá trabalho. Você não faz nada, né? Não precisa fazer nada. PN, praticamente nada. E no final da vida, todo mundo te acolhe. Você, a única coisa que tem que fazer é ir juntando todas as mágoas, todas as mágoas, todas as mágoas. E aí você conta pra todo mundo o quanto o mundo é cruel. E é um jogo bacana. Não é um jogo ruim, não. É um jogo bacana esse. Mas se você quiser, eu te ensino outro. Mas aí, ó, adeus cadeira de velhinho. E em lugar de carinho e aconchego, vão te apontar o dedo. O que você prefere? Se não fosse por ou o jogo que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar um jogo e o nome dele é Apesar de. Apesar de eu não ter dinheiro, eu fiz minha faculdade. Apesar de eu ter que vender sanduíche para pagar a mensalidade, muitas vezes eu fiz minha faculdade. Apesar de não ter ônibus para minha casa e eu chegar na casa dos meus pais mais de meia-noite, às vezes num frio cortante, eu me formei. Apesar das dificuldades, eu fui e fiz. Apesar da primeira pessoa que eu contratei na vida ter me roubado, a primeira, eu não perdi as esperanças dos seres humanos. Eu continuo acreditando na vida. Apesar da minha casa já ter sido assaltada, eu já ter ficado com um revólver na cabeça, já ter ficado com faca no meu pescoço em outra ocasião, já ter sido um sequestro relâmpago em outra ocasião. Tá vendo esses fios de cabelo aqui, ó? Tem bastante. Nem um fio de cabelo nunca encostaram
Apesar de uma época eu pagava o cartão de crédito, tinha assim, notebook parcela 9 de 10, notebook parcela 5 de 10, notebook parcela 1 de 10, de tantos assaltos sequenciados que eu tinha. Apesar de todos esses assaltos, essa casa aqui está lotada de notebooks. Apesar de tudo, eu escolho viver o meu próprio caminho. Eu escolho a vida que eu quero ter. Apesar de tudo aquilo que me aconteceu, é possível criar uma nova história. Apesar de coisas muito tristes terem me acontecido, eu consigo desenvolver gratidão, porque nunca tocaram num fio de cabelo meu. Nunca. Nunca. Apesar da minha família não querer que eu fizesse faculdade, porque eles diziam que gente pobre não faz faculdade. Eu fui e fiz. Apesar da minha família todinha ser contra, eu pedi a conta de uma multinacional, onde eu tinha um cargo top, um salário top, e fui viver meu sonho de ser empresária. Apesar de todo mundo falar que eu era louca, apesar de eu não ter nem cadeira para colocar no escritório, eu tive que emprestar do vizinho e colocar, e conseguir que aquilo fosse aprovado, e depois devolver as cadeiras para o vizinho. Meu primeiro CNPJ eu abri em 1992, apesar de eu não saber ser empresária, apesar de gerente de banco ter me enganado várias vezes, eu lá pedindo empréstimo, e o gerente de banco, ó, queria nem saber, assina aqui essa pilha de papel, assina essa pilha de papel. E lá tinha EPLIM, aposentadoria, um monte de coisa, o cara me vendeu empréstimos, uma porção de coisas, aqueles negócios que você faz e tem sorteio, caderneta de poupança, ele me vendeu um monte de coisa, porque eu precisava do empréstimo. Mas apesar de tudo aquilo que já me aconteceu, apesar de eu já ter que parar o carro a 5 quadras do meu escritório, porque ele estava com busca e apreensão, eu não devo um centavo. Eu não sei dizer quantas vezes eu já fui para Nova York, Washington, Paris, Alemanha, Nova Zelândia. Eu tenho amigos em diferentes partes do mundo. Eu conheço pessoas de diferentes partes do mundo. Eu já fiz treinamento com os caras mais top do mundo. Apesar de que quando eu fazia faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade. A minha pergunta para você que está aqui me ouvindo hoje é: o que te impede de viver aquela vida que você quer ter são seus pensamentos. São seus pensamentos que muitas vezes te mantêm pequeno. Pensamentos de que você não pode sair da tua empresa, pensamentos de que você não pode tirar um dia de folga, de que você não pode tirar férias. São seus pensamentos que te amarram, porque você sente tanta culpa quando você faz as coisas, que você começa a se sabotar. E você entra num processo de sabotagem muito forte. E é por isso que talvez alguns de vocês falaram: eu não vou recortar a figura e colar na geladeira, essa mulher tá louca. Isso é processo de sabotagem. Porque se eu tô te contando que isso funciona e que isso é científico e que isso mantém o que a gente quer na nossa formação reticular ascendente, é responsável pela memória de curto prazo, né? Então, o que é que te impede? São seus pensamentos. Porque se agora, nesse instante, na frente da tua casa, para um carro, um casal rindo, feliz, aí você vai olhar, eles estão assim com aquele carro do cavalinho, como é que chama lá? Uma Ferrari vermelha, conversível. E eles estão se divertindo. E aquele cabelo brilhando, aquela maquiagem que você vê que é importada, aquele vestido que você vê que foram 10 mil dólares. Só o relógio do cara é mais caro que a sua casa toda. E eu não estou dizendo que a sua casa vale pouco, estou dizendo que o relógio vale muito.
porque é exclusivo, né? E aí você olha aquele casal e você pensa o quê? Seja bastante honesto, não disfarce o que é que você pensa. Quando você vê um casal desse com aquele carro, aquela Ferrari, né? Aí você olha para eles e pensa o quê? Quero ser assim? Não acredito, Verônica. Eu já fiz essa pergunta em vários países onde eu dei palestras, né? Olha lá, a Lucy falou a verdade. Esse casal sempre teve dinheiro, vive numa boa. Eles têm sorte, eles são poderosos, bem-sucedidos. Eu não sei se a gente pensa não, Patrícia, que eles são bem-sucedidos, não. Vamos falar a verdade, né? A gente olha e fala assim, nossa, jogador de futebol, funkeiro, MC, não sei o quê. A gente nunca pensa que eles batalharam para ter aquilo. A gente já vai logo pensando, jogador de futebol, pagodeiro, traficante. Por quê? Quantas pessoas você conhece que trabalhando compra um vestidinho de 10 mil dólares? Quantas pessoas você conhece que trabalhando compraram uma Ferrari? Entende? A gente já pensa, filhinho de papai, roubaram, herdeiro, político, filho de político. Tudo isso são os pensamentos que vêm na nossa mente. Jamais a gente pensa que eles trabalharam para chegar ali, mesmo porque eles nem são tão velhos assim, nem daria tempo de ter trabalhado tanto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os nossos pensamentos são reativos. E quando a nossa empresa, a gente começa a crescer, a gente tem medo que aquelas pessoas tenham os mesmos pensamentos que a gente tem. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a perceber, né? Que, opa, será que meu empregado não está de olho nisso? Será que meu empregado não está vendo que eu tenho isso? O que será que ele vai pensar? E é exatamente assim que os advogados da parte contrária, eles fazem. Eles te falam exatamente isso. Isso é o que eles te falam, né? Eles falam assim, coisas do tipo... Normalmente eles falam coisas assim... Do tipo, olha, a gente vai lá e vamos pegar o dinheiro daquele patrão porque ele te explorou a vida inteira. Ele te explorou a vida inteira, então a gente tem que ir lá e pegar o dinheiro daquele patrão. Vamos lá pegar o dinheiro do patrão, né? Muitas vezes eles falam isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que pensar muitas vezes o que nos impede de que a gente tenha aquela vida que a gente quer? E são os nossos próprios pensamentos, é o nosso próprio medo de rejeição. As pessoas, elas se surpreendem quando elas me contam que elas estão trabalhando ao lado dos seus empregados todo o tempo. E elas se surpreendem, né? Quando eu digo, por que você não viaja? Por que você não vai para uma Disney? Por que você não vai ver a padaria, né? Por que você não vai ver a padaria que existe? A padaria que existe, né? Lá em Paris. E a pessoa fala assim, nossa, ela fica chocada. Se você tem uma equipe, essa equipe existe para gerar lucro. Essa equipe existe para que ela faça a sua empresa crescer. E você não está explorando ninguém. Põe isso na tua cabeça. Um dia você também já foi empregado. Um dia você já foi empregado e você cresceu. Um dia meu esposo estava naquele ponto de ônibus, na chuva. Hoje ele não está mais. Hoje ele me acompanha, a gente viaja. O que é que está te acontecendo? O que é que está te impedindo de ter a vida que você quer? Onde é que está o teu foco? Onde é que está o teu foco? Naquilo que você não tem ou naquilo que você quer? As pessoas dizem que a situação está difícil, que está complicado. O que é que te impede? O que é que te impede de ter o resultado que você quer na tua vida? Você não está vendo teus filhos, você não está vendo teus pais envelhecerem. Você não está com eles.
Porque você está lá fazendo o trabalho que era dos teus empregados estarem fazendo. Até quando você vai ficar fazendo o trabalho dos seus empregados? Se é assim, é melhor então a gente reduzir logo o teu salário e passar a ganhar quanto eles ganhariam. Outro dia eu fui fazer a live que a dona da empresa até entrega ela ficava fazendo, porque o motoboy é caro. Gente, a vida é cara, viver custa caro, viver é arriscado, atravessar a rua é arriscado. Mas quais são os riscos que você quer correr na tua vida? Você sabe, dinheiro na caderneta de poupança, risco baixo, lucro baixo. Dinheiro em bolsa de valores, coisas arriscadas, o lucro sempre é maior. Quanto você quer correr de riscos na tua vida? Olha para isso. Olha para isso. Olha lá a Lênis falando, alguns funcionários se demitiram da nossa empresa alegando que não iria enriquecer o patrão. E tá certo, tá tudo bem. Um dia nós também pedimos a conta para que a gente montasse a nossa própria empresa. Mas o que faz com que as pessoas trabalhem como empregado é que naquele momento da vida dela, ela está aprendendo. Naquele momento da vida dela, ela está crescendo. E ela precisa crescer. Ela precisa crescer. Então, quando você está dando emprego, você está dando emprego ou para uma pessoa que naquele momento ela precisa do emprego, ou você está dando emprego para alguém que não pretende montar a sua própria empresa, que não gosta de correr riscos. Tem gente que gosta de correr, tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Isso não vai fazer com que você fique sem férias. Porque você precisa dar oportunidade para as pessoas crescerem, você precisa dar oportunidade para as pessoas terem seus empregos. É só assim que a tua empresa vai crescer. E essa é uma escolha que você fez. Você não escolheu ser empregado da sua própria empresa. Cuidado com isso. Você está perdendo coisas muito mais preciosas e que não tem retorno. Trabalho mais que a funcionária e ainda mais me diz que está sobrecarregada. Por isso que a gente precisa ter todo um roteiro do que cada um faz. Quando você faz isso que eu estou te ensinando e estou te pedindo há várias semanas, né? Descreve as atividades de cada um. As coisas funcionam muito melhor, porque cada um vai passar a saber o que tem para fazer. Mas às vezes o dono da empresa está tão sobrecarregado que ele não consegue nem sequer parar para organizar a empresa. Nós temos atividades durante o dia a dia onde algumas são importantes e outras são urgentes. Adivinha qual que a gente faz primeiro? Importante ou urgente? Lógico que são as urgentes. E aí, as importantes, adivinha qual vai ser o nome delas na semana que vem? Urgente. Aqui, quando você deixa de fazer o importante vira urgente. E daqui a pouco você tem só urgências. Quando eu vejo uma Maristela que infartou em 2019, dezembro de 2019, de tanto estresse, tanto sobrecarregada que ela estava com os empregados, tão furiosa que ela estava de ter contratado uma gerente que não fazia nada. 3 meses depois ela me conheceu. E vocês viram a Maristela maravilhosa, Maristela de maravilhosa. Tira 20 dias de férias, 30 dias, 40 dias. Ela sai de férias quando ela quer. Nós fizemos alguns ajustes para que os empregados pudessem assumir as tarefas. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram muito felizes. Porque eles cresceram na empresa e passaram a ter responsabilidade de fato. E com o tempo livre, sabe o que a Maristela fez? Foi abrir alguns convênios. Porque é uma clínica de saúde, eles têm 35 pessoas lá dentro, né, trabalhando. E aí eles abriram outros convênios. A empresa aumentou o faturamento absurdamente com a Maristela trabalhando menos. Mas é que dentro da nossa cabeça a gente aprendeu que tem que trabalhar duro, né, para que a gente possa ter um resultado. Aqui dentro da nossa cabeça a gente aprendeu lá na infância de que se você não estiver ali trabalhando na empresa, o gado não vai engordar, porque o boi engorda com os olhos do dono. Mas eu te falo, é mentira. Você já imaginou se o McDonald's ficasse em todas as milhares de lojas que ele tem? Pois é, nunca ouvi falar que o McDonald's estivesse pobre, né? Não dá para você ficar ali na barriga do balcão atendendo as pessoas. Até quando? O outro dia a pessoa falou assim, não, porque eu fico no caixa, só olhando o que elas fazem de errado. Eu pego até as agulhas do chão, não.
faz isso. E a pessoa ainda complementou com outro áudio falando assim, eu só viajo se morre alguém. Mas ela escreveu isso. Quem não arrisca nada, arrisca tudo. Eu amei essa frase, Lucimar. É verdade. Às vezes a gente tem tanto medo de arriscar, que a gente fica vivendo com aquela vidinha apertada. Tem gente que não teve nem coragem de ir lá e passar o cartão de crédito. Não precisa de limite no cartão. Já falei isso 1000 vezes, não precisa de limite. Vai lá e tenta passar teu cartão e ele vai passar. Não, porque eu quero boleto e tal. Boleto não tem uma empresa por detrás fazendo o financiamento, gente. Não tem como. Bacana, Bruno. Gostei mesmo. Nem mais rico, nem mais pobre. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Vai te deixar mais rico. Porque se você estudar e se você se dedicar, o Flávio, em 2 meses, aumentou o faturamento da empresa dele em 50%. 50%. O Flávio é da área de engenharia, automatização, tal. Ele tirou o celular do pessoal e já começou a aumentar o faturamento. Depois ele colocou algumas políticas, pôs política de meta, organizou a descrição de atividades, né? Pode te garantir que vai te deixar mais rico, mas você tem que estudar. Nem sempre a vida te dá uma segunda oportunidade. Não deixa passar. O que te impede de ter a empresa que você sempre sonhou? O que te impede? O que te impede? É alguma coisa que está te segurando, que não é o dinheiro? Eu quero empresas transformadas, eu quero fazer parte desse Brasil. Eu quero que esse Brasil se recupere economicamente, dando emprego. E sabe quem vai dar emprego? Vocês. Pessoal, show de bola. Ótima noite. Lembre-se, nunca permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim, você pode fazer. Você pode muito mais. Saia da plateia, venha para o palco. Não tenha vergonha de ser empresário, de dar emprego. Escreve lá, qual é a sua profissão? Empresário. Não tenha vergonha de ser empresário. Empresário não é só o Antônio Hermílio de Moraes, empresário somos nós. Eu, você que pagamos impostos, que emitimos notas fiscais. Não tenha vergonha de ser quem você é. Você pode muito mais. Mas aprenda também a desfrutar e a receber disso tudo que você dá para as pessoas. Uma ótima noite. Amanhã, às 20 horas, é a primeira aula dos alunos e eu vou convidar vocês. A primeira aula é sempre muita festa, sabe por quê? Vem os alunos mais antigos, vem alunos recentes, todo mundo quer dar as boas-vindas. É praticamente uma calorada, né? Praticamente uma calorada. Venha participar.